Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Sem Laudo. O tema de hoje é autonomia e independência na infância. É um tema que parece ser tão simples, mas que no consultório a gente vê que não é bem assim. Então hoje a gente veio para um bate-papo muito legal a respeito do assunto, onde a gente vai falar o que que é autonomia e independência, dar dicas para vocês e falar por que é tão importante trabalhar essa habilidade nas crianças. Então hoje eu estou aqui com a Kessia, com a Carla e com a Milena para essa conversa. Bom dia, meninas, Bom tudo dia, bem? tudo Tudo bem. certo? Para quem está assistindo vai ser boa noite, né? Mas aqui tá um bom dia bem frio. É. Para começar, eu gostaria só que vocês se apresentassem e Uhum. falassem qual é a Ai. linha de atuação dentro da Uhum. clínica. Então tá, eu sou a Kessia, eu sou psicopedagoga e trabalho junto com essas garotas lá na Estelar. Eu sou a Carla, também trabalho na Estelar com as meninas, sou terapeuta ocupacional e trabalho na linha do neurodesenvolvimento. Eu sou a Milena, sou psicóloga infantil e trabalho ali na clínica da Estelar também. Isso. Então vamos lá, gente. Para começar, eu gostaria que vocês falassem por que que é tão importante trabalhar autonomia e independência nas crianças. Então, quando a gente, né, fez ali o roteiro das conversas e tudo mais, eu acho importante, antes de falar o porquê que é importante, né, trabalhar isso, mas explicar a diferença entre autonomia e independência. Que eu acredito que muitas vezes se confunde, né, no consultório, tanto com as famílias como para nós também, né, enquanto terapeuta. Então, assim, a autonomia, tá? Ela tá mais ligada, então, ao poder de decisão do indivíduo, tá? E a independência, a parte mais física. Então, vamos pensar no exemplo prático, então, na hora que a criança, o indivíduo vai se alimentar. Se ele consegue, né, segurar um talher, levar um alimento até a boca, ele tem uma capacidade física de conseguir desempenhar uma atividade. Então, ele tem independência para conseguir executar. Agora, se ele tem a independência de conseguir executar aquela atividade, mas ele tem uma dificuldade de processar aquela informação ou de tomar a decisão de levar o alimento até a boca, ele tem um déficit na autonomia, tá? Então, não sei se fica claro assim essa diferença, que então a autonomia, então, ela está realmente mais ligada à capacidade do indivíduo gerir, tá? Uma decisão, né? E não simplesmente de executá-la numa ação motora. E eu vejo que isso, às vezes, é difícil da gente conseguir, né, estimular e desenvolver a autonomia, tá? Porque muitas vezes a gente acaba decidindo pela criança, principalmente pela criança, porque a gente faz mais rápido, né? A gente já escolhe a roupa dela, já coloca o alimento pronto no prato, né? E muitas vezes a gente não pergunta: "Você quer comer isso? Você quer Uhum. vestir essa roupa?", né? Muitas vezes porque realmente, né, pela rotina, né, mas também porque a gente pensa: "Ah, ele não vai se importar se eu colocar isso daqui", ou a gente não realmente não para pra pensar. Só que através de tu dar essa decisão para uma criança, quando tu transfere para ela, né, o poder dela decidir, tu pode estar encorajando ela, tu pode estar fortalecendo esse emocional, né, por ela conseguir conquistar, né, uma coisa, por exemplo, assim, pega esse objeto, né, pega esse talher, pega esse prato, enfim, essa roupa e guarde. Para ele conseguir guardar esse objeto, ele vai ter que abrir um armário, ele vai ter que se Uhum. localizar no espaço que ele tá, aonde que ele vai ter que guardar, né? Ou, por exemplo, se tu tá na cozinha, tu pede para ele guardar o calçado. Aonde será que guarda o calçado? É na cozinha mesmo? Ele vai ter que pensar, ele Uhum. vai ter que planejar. Então, tu vai estar estimulando a autonomia dele conseguir gerir todo esse pensamento, né? E motor também. Então, tu vai estar trabalhando a autonomia e a independência. Isso em casa. Agora, no consultório, a gente faz isso também. Eu sempre brinco que lá no consultório, quando a gente vai brincar com a criança, geralmente eu dou 2, 3 opções, né? Pra ela escolher dentro da linha, porque eu já consigo trabalhar com ela o poder de decisão, né? Quem Uhum. abre a caixa geralmente é ela, quem guarda é ela também, né? Porque para ela guardar, ela tem que também fazer todo um planejamento, onde que vai caber aquela caixa. Elas sabem que lá na sala também a gente tem o closet de brinquedo, então ela tem que levar até lá. Então ela faz várias etapas, né, para ela conseguir desempenhar uma função que muitas vezes é básica, é simples, e que a gente está conseguindo trabalhar, então, autonomia e independência. Então, por que que isso é importante? Porque é nessa fase da criança que tu vai estar gerando depois um adolescente, um adulto mais confiante de conseguir solucionar problema. Porque no momento que a gente começa a solucionar todos os problemas da criança, é muito provavelmente que tu vai acabar criando um indivíduo mais frágil mesmo.
Porque a vida lá na frente vai exigir que ele resolva o problema o tempo todo, né? Então a gente acaba estimulando muito mais a independência, muitas vezes, de uma criança, que é o quê? Que é tu entregando para ela algo pronto, só pedindo para ela executar. Então, muita gente foca muito apenas na capacidade física e motora e esquece mesmo da parte cognitiva, né? Da parte, como eu falo, mais da parte do hardware, do software, né? Que é algo lá dentro que a gente não enxerga, né? Então, essa mesmo é a principal, assim, diferença e importância, sabe, meninas? Da gente se atentar muito a isso, da gente dar mais voz, né? E não voz no falar, mas voz mesmo na capacidade mesmo de gerir-se, sabe? De escolha. Que eu acho que muitas vezes a gente acaba fazendo pela criança. Faz. E é bem a próxima pergunta que eu vou fazer, né? Por que que é tão difícil trabalhar autonomia e independência da criança? Por que que é tão difícil? Por que que a gente acaba fazendo por eles? Então, aproveitando esse gancho aham. aí, né, que a Carla trouxe, a gente tem que ter bem consciência que a gente precisa desenvolver autonomia e independência em conjunto, que não são coisas separadas, para que a gente tenha um adulto mais funcional. E aí a gente tem que pensar que a gente não quer que ela desempenhe tudo sozinha, mas que a gente está criando oportunidades para que ela possa desenvolver a autonomia e a independência dela. E aí a gente vai precisar nesse processo de tentativa, de erro e de tempo, de paciência. E aí isso não é tão fácil. Porque daí, além de gerir aquela criança, a gente vai ter que gerir as nossas emoções frente ao que aquela criança está apresentando. Eu separei aqui 4 pontos para a gente pensar juntas, assim, que é realmente o que aparece em consultório para mim, geralmente como queixas dos pais quando a gente vai trabalhar essas atividades de vida diária, quando a gente pensa sobre essa rotina do cotidiano. Eu também enxergo isso sendo mãe, porque não é fácil realmente a gente gerir algumas coisas. Hoje a gente vive numa sociedade que nos pede respostas numa rapidez tão grande, e aí a gente tem um ser humano ali em desenvolvimento, que exige tempo, que exige paciência. Então, assim, eu diria que o principal, a pressa, né? A falta de tempo, da gente parar realmente, de dar esse poder de escolha, de deixar a criança executar, porque isso vai sujar, vai ter mais trabalho, vai ter mais coisas para a gente fazer. Então, eu diria que a dificuldade está nessa questão da pressa da gente, enquanto adulto, querer que ela faça rapidamente as coisas, na mesma agilidade que a gente tem que dar resposta para a sociedade. Também, outro ponto, assim, que eu observo, a gente esperar e aí a gente se frustra nesse processo. Esperar que ela acerte de primeira, né? Dei a primeira tentativa, quero que ela já execute e saia perfeito. Não vai sair, não vai. E aí a gente tem que lidar com a nossa frustração de que não deu certo. E aí, quantas vezes a gente se frustra nesse processo, né? Então, outra questão, assim, que aparece também, né? A superproteção, que eu diria que a gente vive isso enquanto mãe, não tem como a gente não viver, né? O medo de, vai subir na cadeira e se cair, bater a cabeça, né? O que vai acontecer? Ou então, vai mexer lá perto do fogão, tem fogo, pode se queimar. Então, isso não tem como a gente tirar esse medo, mas a gente também precisa entender e tentar achar um equilíbrio no formato de que a gente pode sim deixar essa criança tentar com alguns cuidados. Porque se a gente não deixa ela tentar, ela não vai experienciar. E aí ela não vai conseguir adquirir aquela habilidade também. E aí o ponto-chave, que na verdade conversa com todos os outros 3, e que eu diria que é o que deixa mais fácil a nossa vida, mais confortável, porque daí a gente não precisa lidar com a questão do tempo, a gente não precisa lidar com a nossa frustração e com o nosso medo, é a gente ir lá e fazer por eles. Né? Eu acho que isso fecha assim com chave de ouro, e isso realmente é a dificuldade, né? De por que a gente não consegue trabalhar essa autonomia? Porque, de fato, a gente tem que lidar com as nossas emoções mediante aquela criança que está aprendendo. Então, é muito mais fácil ir lá fazer por ela do que eu lidar com o meu medo, do que eu lidar com a minha frustração, do que eu lidar com a minha falta de tempo de sentar, mostrar, ensinar, deixar tentar, errar, tentar de novo. Então, eu diria que a dificuldade está aí, nesse processo de tentativa, de erro e de acerto
e de volta faz de novo. E a rotina corrida, né? É. E eu falaria até mais, assim, porque além das nossas emoções, a emoção da criança também. Exato. Porque às vezes a gente vai pedir para a criança fazer uma coisa que ela não vai conseguir de primeira, eles também ficam nervosos, eles também não querem mais, né? E quanto mais vai crescendo, mais a gente vai vendo isso. A resposta deles frente a algo que pra gente é tão simples, pra eles não, e eles acabam ficando bravos igual. Tem criança que você pede pra colocar o sapato, Sim. eles jogam o sapato longe. Uhum. Amarrar. Meu Deus, amarrar o sapato é muito difícil, porque tem que ficar lá e tal. Aí você tem que lidar com a sua pressa, com ai meu Deus, vamos! E vai. Aí quando vê, fez pela criança. Não é E a isso? nossa emoção mediante é isso, que daí já modela a emoção da criança Isso. com aquilo. Então, é uma coisa que vai levando a outra também, assim, Uhum. né? Não é um processo tão simples. E aí, a autonomia, a Aham. tomada de decisão, de ter que É. amarrar o calçado. E aí, a elaboração motora de fazer esse amarrar o calçado, né? E aí, a gente já perde a paciência, já grita já ali com a criança, já perdeu. E aí, a criança também já joga o calçado, então Sim, aí vira uma todo bola mundo de perde a neve. paciência, né? É. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem conversado bastante já, assim, Uhum. né? Enfim, na vida, no consultório, até mesmo quando a gente se encontra, né, pra fazer alguma coisa social, que a vida tá muito acelerada. Muito. A vida tá, hoje, o mundo realmente que a gente vive, ele tá muito acelerado. Então, hoje, eu acho que a principal dificuldade é o nosso gerenciamento de tempo mesmo, né? Porque a gente precisa gerenciar o nosso tempo e, ao mesmo tempo, gerenciar o que a criança consegue fazer. Uhum. E até como eu tava falando, quando essa questão, às vezes, eu tinha esse pensamento, né? Quando eu comecei a te atender, eu deixava a sala pronta, porque eu pensava, não, eu tenho que aproveitar esses 45, 50 minutos de terapia pra brincar com a criança. Mas eu também, mas com o tempo que eu fui parar pra pensar que essa questão dele escolher o brinquedo, dele guardar o brinquedo, faz parte do processo. Uhum. E hoje que eu vejo isso no dia a dia mesmo, acaba que é pra família também, por conta do tempo curto, eles deixam tudo muito pronto, a gente acaba fazendo as coisas muito pronta, porque a gente tem que otimizar o tempo. Uhum. E é nessas pequenas coisinhas que a gente perde, às vezes, de conseguir estimular a autonomia e a independência. E assim, gente, não é fácil, né? Não é A fácil. gente trabalha em consultório para depois isso, né, ser replicado na vida. E a gente, no dia a dia de mãe, a gente consegue perceber. E vem todo um julgamento. Eu fico vendo, assim, aqueles vídeos. Ai, se seu filho derramar o suco, trate ele como uma visita. Aham. Aí, geralmente, não é essa a resposta que. Não. Não, filho, tá tudo bem. Da próxima você vai conseguir. Não, filho, tá tudo bem. Aí, esses dias a gente tava ali na recepção da Estelar conversando. Aí eu tava falando, uma outra mãe e tal. Eu falei, cara, mas é difícil você tratar como visita todo dia a mesma coisa. Porque derrubou o suco uma vez, você vai falar. A segunda vez, você vai falar. A terceira vez, você não tá prestando atenção? Vamos lá. Aí você começa a ter que ser mais firme naquilo. Aí você se sente mal por ser mais firme naquilo, por não ter tratado ele como uma visita. Aí o que acaba a gente fazendo? A gente vai lá e serve o suco Desiste, pra né? faz Acaba por sair ele. dessa resolvendo. situação, Aham. né? Porque uma coisa que às vezes é muito pequena, ela acaba Uhum. ficando grande. Mas continuamos tentando, né? Minha próxima pergunta é bem essa, né? Dentro do consultório, como que é trabalhado autonomia e independência? Porque às vezes a gente fala de autonomia e independência, a gente pensa muito em AVD, no dia a dia da criança, nele, né, nos vários ambientes. Mas isso é trabalhado também dentro de consultório. Então, como que vocês fazem esse trabalho dentro do consultório? No consultório, né, primeiro eu avalio, assim, se a criança tem alguma dificuldade, né, algum medo ou uma insegurança, né, devido a um adulto sempre ter feito por ela, então ela não tem aquela confiança, né? Ou então um atraso no desenvolvimento, né, alguma dificuldade em relação às funções executivas, né, que pode ser a falta ali da atenção, né, o planejamento, a organização. Então, né, faz uma avaliação, assim, para ver qual recurso a gente vai utilizar melhor com a criança, sempre respeitando a idade dela também, né? Mas vai acontecer, assim, de uma forma muito natural, né? Pelo brincar, né? Então, ali que a gente vai estar, ela vai estar aprendendo, assim, né? A esperar a vez dela, a organizar o brinquedo, né? A lidar com as frustrações, né? Então, a gente vai, né, tá avaliando, assim, para ver qual o melhor recurso utilizando. E pode ser, assim, feito de uma maneira mais individual, né? A terapeuta com a criança, ou em grupo, né? Até a gente, né? A Kessia tem também, né? Ali eu tenho com a Tamara, né? A pedagoga. E a gente trabalha também essas habilidades no consultório, né? A gente vai trabalhando as atividades. E a gente faz os atendimentos externos também, né? Para colocar em prática, né? Tudo que a gente vem ensinando, né?
E a gente vê a diferença, assim, Aham. né? Porque essa autonomia, assim, a gente vai construindo mesmo, né, nos ambientes que a criança está mais inserida, né? Então, por isso que é muito importante que a família participe, né? É, Dê essa dessa. oportunidade, assim, para a criança participar da rotina, assim, né, do dia a dia, né? Que ela consiga realizar pequenas atividades, né? Não fazer por ela, né? Mas que dê a oportunidade dela fazer sozinha, porque não é de um dia para o outro que a gente Que vai vai conseguir. aprender, como, né? É Aos um poucos, processo, né? né? É. Ela vai tendo mais confiança, Uhum. né? Mais segurança em realizar, né? Então a gente vai construindo de uma forma mais Mas saudável, é. né? Assim como, né, dentro do consultório, a gente costuma falar que a gente consegue estimular num ambiente controlado, Uhum. né? Essa Uhum. que é a principal É. diferença, né? Então, por isso também que é importante, às vezes, tu fazer ali, tu treina uma habilidade. Ó, vamos trabalhar, contar o dinheiro, né? Uhum. Quando nós for no mercado, mas o mercado, ele tem tantos estímulos, tem tantas outras coisas. Às vezes tu vai no caixa, o caixa tá fechado, tem que ir lá, Sim. né? Então a gente trabalha em consultório, num ambiente controlado, pra fortalecer muito o emocional, eu acredito, né? Uhum. Pra dar Uhum. confiança, pra ele Mais chegar lá e individual da conseguir. criança. É isso. Que ela Mas daí precisa. a generalização, daí, que daí vai entrar um outro contexto, né? Uhum. Mas eu E acho que é isso. até nessas questões pensar assim, né, o individual e o grupo É, justamente por isso, porque o individual tu É vai olhar outra. para a especificidade Uhum. daquela daquela criança. criança. E aí quando tu leva ela para grupo, ela já tem que lidar com a situação espontânea, do que Uhum. o amigo vai falar, de como que o amigo também vai receber aquela informação e qual resposta ela vai ter que dar para aquele amigo. Então essa Uhum. diferença também é legal a gente pensar, É. porque assim a gente constrói a autonomia da Autonomia. criança também, Uhum. Uhum. nessas relações espontâneas que a gente vai Sim. criando. Então, Uhum. ok, a gente avalia no individual e depois Uhum. leva para grupo para ver se Pra se generalizou. conseguiu. Uhum. Eu sou meio suspeita pra falar de grupo, todas nós, né? Que a Aham. gente ama trabalhar em grupo. Eu acho que a gente tinha que ter um episódio só pra falar da Só. Sim. importância Cada do vez mais eu atendimento em tô. Do É. grupo. terapêutico. Porque às vezes as mães ficam até inseguras, né? Quando a gente fala, Uhum. olha, nós vamos colocar no grupo. Ah, mas será que não é melhor ele Será que ficar só é? com Uhum. você? Às vezes tem aquela falsa impressão que E ele é mais estimulado no individual, é Uhum. mas hoje, com a nossa prática, a gente vê o quanto que é pobre, grupo, às vezes, também, o estímulo um para Uhum. um. sim. Porque tu precisa É. de Às vezes a outras. gente até junta, né? Aham. Ai, vamos Sim. tentar juntar e ver Exato, e daí a gente outra, vê, né, nossa, nunca autonomia, imaginei busca, que né? esse tipo Uhum. de comportamento, enfim, Ia iria sair. acontecer. E é muito engraçado, porque às vezes a criança, num pra um, ela tá indo super bem, você coloca no grupo, Uhum. aí você vê. Aí eu acho que é bem importante as mães saberem disso, por quê? Porque também tem aquela frustração da mãe assim, ó, nossa, ele faz com você e comigo ele não faz, mas por quê? Uhum. Então a gente vê que a criança no individual ela tem habilidade, ela vai conseguir fazer ali o motor, por exemplo, cortar com garfo, com Uhum, faca, com usar faca. garfo e faca. Mas às vezes a criança chega em casa e não consegue comer com o garfo e com a faca. E eles falam, mas como se no consultório ele tá dando conta, Uhum. né? Então é disso que a gente fala, porque também entra outras questões que não só habilidade motora, mas Uhum. também de É. comportamento. Porque que, né, que É a às vezes no capacidade dela ambiente, conseguir gerenciar aquela atividade no sim, ambiente. com Uhum. outras pessoas, Em qual a outros resposta o ambiente ambientes. vai dar. Então Uhum. é tudo o que parece ser muito simples, não é? A gente trabalha com isso o tempo todo, né? Até falando de grupo, eu queria que você falasse um pouquinho, Milena, porque a Milena tem um grupo que é muito Aham. legal, que é para estimular a autonomia e independência. E é um Uhum. grupo que Muito legal. cresceu, né? E Sim. cada semestre vocês trabalham um projeto Um tema, diferente. a gente faz com temas, né? Aí traz atividades, né, Uhum. baseadas nesse tema. E a gente faz atividade em sala, né? Tanto, né, os jogos, brincadeiras, né? E depois a gente deixa bem aberto para criança, assim, escolher, assim, né? Dar ideias, né? Uhum. Dos atendimentos externos. E eles adoram, né? Ah, É. imagino. Aham. O foco desse último foi Foi saber lidar o com dinheiro. dinheiro. Foi o tema Amigos da Economia. Ai, que legal. Então juntou assim, né, a parte externa ali que eles gostam, junto, né, com o dinheiro e aí eles têm que ter, né, organização, planejamento, né? Teve criança já que levou um valor e queria uma outra coisa que o valor não alcançava, então frustrou ali, né? Então a gente teve que, né, remediar, conversar com a criança até ele conseguir então fazer a escolha de um outro alimento, né? Então foi bem bacana, assim. É. E eles adoram, assim, no mercado, a gente até, foi o último foi no mercado até. E teve até gente que falou: Meu Deus, vocês são corajosas, porque vai muita criança, né? E aí Aham. tem que ter aquela atenção, né? Uma responsabilidade junto, mas, né? Sempre orientando, assim, né? Ficar em grupo, né? E eles já vão seguindo, assim, né? Tudo que a gente vem construindo, os combinados.
Então, e aí eles fazem as escolhas ali, né, de botar o suco, né, e como ver, assim, ter a coordenação, tudo de escolher. E depois fizeram um piquenique. Piquenique, Aham, com o que de eles compraram. partilhar, É foi muito bem legal essas bacana. oportunidades. Igual no ano passado fizeram o livro de receita, né? Também. Que era mais lidar com a cozinha. Eles tinham que escolher a receita, escrever a receita, ir Isso, aí lá e depois a gente fazer. foi, pra Legal. cozinha fazer. Então é muito legal oportunizar É. isso, né? Com amigo, então, com as outras crianças, acabam estimulando. E no dia a eu dia também, né, trazer essa criança, vamos fazer uma Sim. receita, né, dar oportunidade para ela participar, vai sujar, como falou, né, Nossa, vai né, sujar. mas é isso, ela vai aprendendo, né, tem que dar oportunidade Sim, para ela. tem que. Então falando assim, né, dessas habilidades, a gente sabe que cada idade, a criança, a gente espera algo que ela consiga fazer. Para isso, a gente usa como base o Guia Portas, a gente já falou dele aqui, em outros podcasts, né, que ali a gente tem os marcos do desenvolvimento. O que esperar dentro de cada idade, o que a gente consegue trabalhar dentro de cada idade. Então, aqui agora, a gente vai dar alguns exemplos dentro da idade do que a criança ela consegue fazer e como pode estimular. E eu acho importante também a gente frisar, né, que se perceber dentro desses marcos que a criança ela está com atraso de desenvolvimento, ou seja, você consegue ver, não, ele está em 3 anos, ele não consegue fazer nada disso, ele não tem as habilidades anteriores para poder estar fazendo o que é da idade dele, é um sinal de alerta que precisa de uma orientação profissional. Então vamos lá, para começar, vamos falar do desenvolvimento de 0 a 2 anos. Então vamos lá. Eu vou falar. Esse foi escolhido a dedo para ela falar, porque ela tá com uma pequenininha em casa. Ai, Na foi bem- prática. Aquela, então vai ter bastante exemplo prático aí. Mas, enfim, realmente foi escolhido a dedo essa questão do 0 a 2, porque é algo que a gente já trabalha em clínica, mas realmente hoje eu vivencio isso além da clínica, né? A minha maternidade. Eu De tenho novo, né? a Alice, de 1 ano e 9, e eu tenho a Kathleen, de 12, mas eu escolhi esse tema porque realmente é um tema que eu gosto bastante. Porque, querendo ou não, nessa primeira infância, a gente tem ali um cérebro fervoroso para a aprendizagem. Uhum. A gente tá ali com um cérebro extremamente plástico, que precisa de estímulos, e é ali que a gente começa a construir tudo, né? Então, ali no primeiro ano de vida, a gente tem uma criança que é extremamente dependente daquele adulto, mas a gente já consegue observar algumas coisas que vão construir essa autonomia, essa independência no futuro, para esse adulto mais funcional. Então, ali no primeiro ano de vida, o que a gente tem que observar? Lá na amamentação, se a criança suga, se ela consegue deglutir aqueles líquidos. Se não, a gente já tem que dar uma olhada, se não tem ali uma língua presa, alguma outra coisa relacionada a isso. Depois, a gente vai indo ali para a introdução alimentar. Esses são marcos mais voltados para autocuidado, para a vida diária. Então, a introdução alimentar. Vai ter ali os alimentos semissólidos que a criança vai começar a comer. Então, a gente tem que ficar observando como é que é essa introdução alimentar, se ela aceita as texturas, se não, se ela consegue pegar aquele alimento, se ela leva até na boca, vai sujar, vai pegar. Lembro do dia que eu dei a primeira pitaia vermelha para Alice. Nossa. Foi pitaia para tudo quanto é lado. Tem uma foto até hoje dela mostrando a língua e comendo a pitaia toda rebocada de pitaia. Então, experiência, ela pegou, aí ela sentiu aquela textura que era diferente, ela comeu aquela textura que era diferente, gelado, quente. Então, são sensações que ela vai tendo que vão criando essa autonomia, essa independência que ela vai construir para o futuro aí na primeira infância. Então, também nesse primeiro ano de vida, né? Se a criança consegue segurar ali a mamadeira, levar até a boca, se ela já consegue ter essa percepção de que aquilo é o alimento que vai sustentar ela. Também um outro marco que a gente pode observar, que eu coloquei como importante, né? Essa percepção corporal que o bebê vai desenvolvendo enquanto vai crescendo, né? Obviamente, isso vai ser mais próximo ali de 1 ano, mas quando a mãe vai vestir a criança, se ela já consegue ter a percepção de esticando os braços para colocar a blusa, quando coloca a calça, né? Se estica as perninhas. E aí é importante sempre fazer uma brincadeira. Vamos esticar esse pé! Passa esse pé aí pela calça, né? Para ver e estimular realmente, dar essa entonação, essa emoção,
para ir construindo essa aprendizagem com ela também. E aí, nesse primeiro ano de vida, a gente tem um ser humano totalmente dependente do seu cuidador, né? Mas a gente já consegue observar essas nuances. E aí, posterior, o segundo ano de vida, né? Que eu diria que ele é fascinante, que é o que eu vivo hoje. A fase. O Terrible Two. Olha, chegamos, estamos com o pé lá. A Não porta é da porta ali, né? fácil, não é fácil, não é fácil, mas enfim. Aí no segundo ano, né, do primeiro para o segundo ano, a gente já consegue dar mais poder de escolha, de autonomia e observar maior independência na criança. Então é uma criança que já consegue pegar ali a sua colher, levar o alimento até a boca, o que era mamadeira agora vira um copinho adequado aí à idade. Não é mais o bebezinho da mamãe, a feição já muda, não é mais um bebê, já vira um rostinho aí de criança também. E aí a gente já consegue observar também a criança conseguindo uma ação motora de tirar a sua meia, de quando o calçado está desamarrado, conseguir retirar o calçado, né? Então essas coisas a gente já consegue observar com maior independência. Não que antes não existia uma tentativa, existia, mas hoje já, do primeiro ao segundo ano, já existe uma independência, um conseguir de forma independente. Aí também a gente já pode observar as tentativas de se vestir. Então, por exemplo, Liz pega lá o seu chapéu, o seu óculos, coloca o chapéu, coloca o óculos sozinha. Às vezes quer colocar um casaco da Minnie, nem tá frio. Então, essas coisas vão sendo construídas, né? O imaginário aí, então, já começa a utilizar algumas palavras, alguns gestos para identificar e dizer, né, as necessidades fisiológicas, xixi, cocô, também fome, às vezes, né? Então, por exemplo, ontem estava lá na cozinha lavando a louça, Liz estava lá com seu balde, com a sua bola, dizendo que ela estava fazendo um bolo de cenoura. E que ela ia cortar um pedaço para dar para a mamãe. Legal. E aí, olha só que importante, né? Eu estava lá fazendo o meu serviço de casa, mas conversando com ela dentro da brincadeira que ela estava fazendo. E aí ela trazia o pedaço de bolo. E aí eu falava para ela: que gostoso! Aí ela: não, eu quero tá quente. Então, para que eu fizesse, ai, que quente! Tá. Eles adoram Ela isso, queria que né? tu falasse que tava quente. Que tava quente. Ela não queria que eu dissesse que tava Tá bom. gostoso. Aham. Aí eu Isso. falava pra ela: ai, que quente. Eu disse: assopra pra mim, está quente. Então, essa percepção de também quente e frio que a gente vai Aham. construindo com eles nessa primeira infância. Acaba que a gente está estimulando global, né? Exato. A autonomia e independência. E é uma fase também que geralmente o pessoal começa a fazer o desfraude, né? Até os 2 anos ali. Uhum. Que, claro, né, gente, fazer o desfraude não é tão simples, tem todos os Eu ainda não comecei, sinais. muito Nossa, frio. O Não, desfraude mas pode ser só- desafiante. Só para não perder o gancho essa questão do quente e frio, como é muito importante falar disso, porque como que a Liz já sabe o que que é quente e frio? Pela experiência sensorial que ela teve. Exato. Uhum, Porque o quente e frio não tem como tu saber o que que é se tu Uhum. nunca sentiu. uhum. Então isso é complexo. É. Para 1 ano e 9 meses. A gente pode pensar que, nossa, mas ele não tem Uhum. noção do que é quente e o que é frio, né? Mas é pela experiência sensorial que ela teve que ela consegue E aí a importância da Aham. gente oportunizar essas- isso. Aham. Obviamente, né? A gente não consegue, por exemplo, deixar ela lá colocar a mão no Lá fogo porque ela vai se sim. queimar. Sim. Mas, por exemplo, quando tu oferta o alimento quente, tu vai dizer pra ela: olha, está quente, Aham. né? Ou está frio, o sorvete. Mas, Ela exato. adora. Aí o que tu vai sorvete. desenvolver depois é a noção de perigo. Porque quando ela vê algo e tu só falar, Liz, tá quente, ela vai saber que o Uhum. quente é algo. Vai Aham, machucar. Ela vai exatamente. ela vai linkar isso com uma, né, com uma memória que ela teve lá da infância. E na aí a primeira gente infância ainda. consegue generalizar É, aquilo que a gente desenvolveu. aham. Então é como isso, mas como é que tu vai trabalhar a noção de perigo depois lá na frente? Uhum. É claro que pode ser um pouco mais difícil depois, né? Se tem uma noção muito baixa, mas são por essas mínimas experiências, Uhum. né? E é claro também, né, gente, como eu acho legal, né, a gente falar que a gente tá falando aqui de desenvolvimento típico também, né? Esses marcos aqui. Exato. Como as meninas Uhum. falaram, se a gente conseguir detectar ali algumas questões, vai ter crianças que vão ter mais dificuldades, né? Por algum Uhum. comprometimento cognitivo, intelectual, mas, né, tratando-se não, então, de um desenvolvimento,
né? Mesmo atípico, a gente vai tentar desenvolver de fato essas habilidades. E Mas, o quanto que eles conseguem também, né? Uhum. E o quanto é importante as mães oportunizarem Isso. esses momentos em casa para conseguir observar E ver. olha, né? Porque tem muita gente que ainda não coloca na escolinha, né? Quero ficar em casa nessa faixa etária. Uhum. Então, tem que estar de cima. E quanto mais Uhum. oportuniza essas habilidades, mais já consegue também Quanto observar, mais né? cedo, né? Quanto mais E cedo, assim, né? melhor. Fiquem tranquilas, acontece de tudo. É, Tem dias que eu chego lá que eu tô só a poeira do é, sapato, porque entendi. é punk Como é realmente, que é? Nós assim. estamos aqui falando o que é bom, não o que é fácil, né? É Exatamente. verdade. Com É certeza é verdade. difícil mesmo, Porque né? é tentativa, é erro, é sujeira, é coisa pra limpar. É. Quem chega lá em casa sempre vê que a minha casa não tá arrumada, tá? Não se É. preocupem, tá bagunçado, mas é sinal de que tem criança Aham. ativa ali, É. né? E que tá desenvolvendo, né? experimentando, tá Aham. desenvolvendo, sobe em tudo, deixa a gente cabelo em pé. Esses Sim. dias ela tava subindo em cima do encosto do sofá, pulando pra baixo no sofá, peguei ela quase caindo pra quebrar o braço. Então, É. são coisas que, se ela não vivenciar, ela não vai conseguir desenvolver esse senso de segurança, Uhum. ela não vai conseguir desenvolver essas sensações. Então, Exato. são coisas que a gente vai fazer agora na primeira infância, mas que vão construir esse futuro dela. Sim. E é importante a gente lembrar, né, gente? O comportamento, ele vai vir pela repetição. Então, Uhum. as mães e terapeutas vão estar modelando o comportamento, Isso. né? No sentido de não coloca a mão no fogo que vai queimar. O ambiente vai trazer um aprendizado, vai colocar a mão no fogo e vai queimar. E a imitação, o observar o outro, ver alguém Uhum. colocando a mão no fogo, tirando, também vai Uhum. aprender. Então, o comportamento, ele vai ser adquirido dessa forma. Então, a gente tem que vivenciar, tem que ter a criança perto da gente, observando a gente, pra gente ir mostrando, pra gente ir modelando e pra ela ir sentindo as coisas, né? Ela vê o que tá acontecendo no mundo, né? Por isso que a gente fala Sim. também tanto das telas aqui. Porque Sim, às vezes a criança tá muito na tela, ela não consegue ver o que tá ela não acontecendo tem em essa volta. oportunidade A gente também, né? Se a nenhuma, gente tá né? no celular, a gente não consegue ver. Não, a Uhum. gente não consegue, a gente Então, não isso tem é essa só habilidade. isso é um assunto que pode ser, né, para um outro podcast, Próximo. mas é só um adendo o quanto que é muito isso às vezes, né, que a gente não percebe, que às vezes a importância da criança tá ali mesmo sem fazer nada pra ela olhar o Sim. que o adulto tá fazendo. É, Pra porque ela a gente aprende Aprender, pela aham. imitação. Tanto é que a imitação é uma habilidade que a gente estimula dentro do consultório quando tem uma Sim. criança que está com atraso de desenvolvimento, né? Então é muito É. importante estar atento a isso dentro de casa. Eu acho que a gente deu bastante exemplo aí, né? De Uhum. 0 a 2. Vamos falar um pouquinho de 2 a 3 anos. Aham. Então, como elas já falaram um pouquinho dos terrível, né, dos 2 ali. É, porque E eu agora é que costumo brincar começa, né? eu costumo Essa até brincar que bem isso, os 2 anos é o despertar do eu, né. Porque ali é onde a criança realmente quer começar a fazer tudo mesmo. por ela. E ela quer fazer. Então, assim, é claro que essas habilidades não vão estar tão refinadas ainda, tá? Mas é muito importante a gente deixar, né? Até trouxe aqui uma lista bem grande para não deixar passar nada, mas é que eu acho importante mesmo listar para, né, para quem tá nos ouvindo, que às vezes vão dizer que, mas ele não vai dar conta, ele é pequenininho ainda, né? Mas estão com 2 para 3, a criança consegue fazer muita coisa já. Tá? É claro que tem que ter muita supervisão do adulto ainda, né? Porque ela ainda vai ser, né, muito pequenininha. Muito Mas olha cuidado. só, a criança já consegue se alimentar sozinha, tá? Usando uma colher. Já consegue usar caneca, né? Como a Kessia já falou. Então, olha, ela já consegue usar uma canequinha. Então, não precisa mais De de tampinha. tampinha, né? De um biquinho, ela Uhum. já dá conta, tá? Olha só, essa daqui é muito legal. Ela, quando tu dá uma toalha pra ela já consegue secar as mãos. Uhum. Tá? Isso é uma habilidade que às vezes a gente não percebe o quanto que é difícil e que muitas vezes acaba secando pela criança. Então, tu exige muita coordenação motora, A boca. destreza manual. Aham. Às vezes a Então, criança tá com a com do- boca suja, a gente vai lá e Vai limpa lá a e boca limpa. dela, entrega o guardanapo na mão dela, né? Exatamente. Então, ó, a gente dá a barreira física, né? Uhum. E o que tu vai fazer? Autonomia. Porque se tu mostra pra ela a toalha, ela já tem capacidade cognitiva de pegar a toalha e secar o que tá molhado, a mão ou a boca. Uhum. Então, com 2 anos, já é uma habilidade esperada, né? E às vezes a gente realmente não percebe. Mas lá vem o gerenciamento do tempo, né? Que às vezes a gente realmente faz porque é mais rápido. Então, a criança já consegue fazer, tá? Ela consegue, então, enxugar as mãos, como eu falei. Ela já consegue controlar a baba também.
Ela já tem essa noção, então, de que tem que estar mais sequinha. Escovar os dentes imitando o adulto. Gente, isso daí Isso chega é muito adolescente legal. lá com problema, É. né? De, ele não escova o dente sozinho, eu tenho que escovar o dente dele. Aham. Gente, é por isso que eu falei, a gente trouxe aqui o guia mesmo em mãos pra ver que não é coisa da nossa cabeça. Que dá Isso tá conta, aqui, né? Que dá conta. A partir dos 2 para 3 já é esperado, então, que a criança consiga escovar os dentes imitando o adulto. Uhum. Então, é como a gente fala às vezes, né? Quando quando o pai ou a mãe, enfim, vai escovar os dentes, leva a criança junto. E a importância de sempre Leva. estar junto, né? Exato. Porque não é uma coisa que a gente vai construir de um dia para o outro. É algo que vai ser de É várias repetido. tentativas. Então, Isso. lá no primeiro ano, no segundo ano, É. a criança já tá junto lá com a gente no banho, banho, já tá lá aham. escovando o dente, já tá observando Observando. o que o adulto tá fazendo. Aham. Pra daí, quando chegar no segundo, terceiro ano, ela já Ela já conseguir conseguiu. fazer essa imitação do comportamento. É que é engraçado, né? Tem pais que falam tanto da dificuldade de escovar dente, a criança tem aversão à escova de dente. Eu sempre falo assim, então usa a escova de dente como uma brincadeira, não para escovar, Exato. deixa ali como algo natural. Porque senão, não pode transformar esse momento também ruim. numa guerra, né? É. Tipo assim, não, vai escovar assim, vai É. lá e segura a criança e coloca. Você tá fazendo errado. Não, é uma brincadeira ali, Exato. né? E isso eu falo muito para as famílias, né? Como TO, que a gente trabalha muito, tudo com foco em AVD. Muitas vezes o preparo para a atividade de vida diária, ele tá sendo posto como algo ruim mesmo. Por quê? Porque geralmente a criança tá fazendo algo prazeroso e ele é Uhum. interrompido para fazer uma AVD. Ou Uhum. seja, ela tá brincando, ela tá vendo um vídeo, ela tá fazendo qualquer coisa que ela gosta. Ela tem que parar para escovar o dente, ela tem que parar para tomar banho, ela tem que parar para se vestir, ela tem que parar para fazer. Então, tem que E às vezes tem que tudo ter na pressa. né? Exato. Daí- Então, isso também acaba que a atividade de vida diária hoje, ela tá sendo enfrentada de uma forma negativa pela criança, porque ela Uhum. geralmente está tendo que parar de fazer algo prazeroso para ir fazer outra coisa. Então, essa outra coisa vai acabar sendo ruim. Uhum. Então, é muito isso. Tem que começar a trabalhar essa questão de AVD como algo mais natural, mais leve mesmo. Ou assim, ó. Ele vai ter que tomar banho daqui a pouco porque tem que dormir. Então, eu já vou tirar um pouco o foco agora do que ele tá fazendo, que é prazeroso, né, pra ir pro banho. Ou tentar trazer isso. Vamos lá fazer um banho super divertido. Vamos lá. Eu sei, gente, que na Canta uma vida- música. que na É, rotina, que no transformar num cotidiano é lúdico. difícil. Uhum. A gente sabe que é. Mas assim, a gente tem que começar a se atentar um pouco a isso, porque o que tá acontecendo? Crianças com uma idade mais avançada, que é depois dos 6, com dificuldade, né, de autocuidado, já esperado para 2 anos. Uhum. Mesmo tendo alguma questão ali de neurodesenvolvimento, mas é porque a gente sabe que é difícil. Então, a gente tem que É. começar a se atentar a isso realmente nessa idade, né? De tentar estruturar isso um pouco melhor agora, para depois lá na frente, mesmo que tenha um atraso, né, de neurodesenvolvimento, mas que ele seja um pouco mais leve, né? Que ele consiga mesmo, que a própria criança consiga enfrentar isso Uhum. de uma maneira mais leve, que não seja ruim para ela, né? Sim. Porque realmente é difícil para ela conseguir mesmo, né? Parar de fazer. Mas então tá, vamos seguir aqui nos 2 anos ainda? Falta algum Eu acho que tem alguns legais aqui que dá pra poder. falar mais? Mas pelo menos pra falar, né? Uhum. Aí tá, da mão aqui. Aqui, ó. Evita riscos. Esse é muito legal também. Aí aqui ele traz como exemplo ponta de móveis, escada e coisa assim. Olha só a noção de perigo. Vindo lá nos 2 anos. Isso daqui é uma coisa muito. E eu tô falando bastante isso porque eu tô pegando alguns menorzinhos. E como isso tá acontecendo, assim, ó, com 3, 4 anos. Porque essa questão de evitar riscos, por exemplo, uma quina, isso é uma habilidade que depois ele vai ter que prestar atenção para atravessar uma rua. Uhum. Sabe assim? Ou quando Sim. vem algum objeto, alguém muito grande, alguma coisa, ele tem que ter noção de que, se ele é menor, algo é maior, ele tem que ele tem que desviar. Então, lá nos 2 para 3, a criança já começa a ter essa noção de perigo. O que a gente acaba fazendo muito pela criança? Deixando o ambiente sem perigo. Controlado o Controlado. tempo todo. Então, é claro, tem que ter a supervisão do adulto. Mas sempre que possível, deixar a criança, de fato, estar frente a um risco. Claro, gente, é um risco pequeno, né? Como o sofá. Uhum. Ela quer descer do sofá. Cara, às vezes... respeitando a idade Isso, a dela. idade. Aí, às vezes, a gente fica olhando, né, a criança lá no meu tatame alto. Ela vai cair. A gente Vai começa... cair, ela não vai dar... ela vai dar... Tenta Será que eu deixo ou não Será deixo? que eu Será que eu deixo? Aí, às vezes, ela vai cair. Aí, o que eu vou lá? Eu coloco um tapete embaixo. Aí eu Uhum. vejo, ela vai ir, eu coloco um almofadão, vou aumentando um pouquinho. Mas pra quê? Pra ela conseguir. Porque eu tô vendo que ela tá fazendo que ela tá tendo autonomia de conseguir processar uma maneira
de sair daquela situação sem se machucar, Uhum. Uhum. tá? E isso começa lá nos 2 anos. Então ela já começa a ter essa noção. Como tu falou da Liz, que estava quente, isso também já é uma questão, uma noção de perigo, de que, ó, tá quente, pode machucar. Então, uma habilidade bem legal da gente realmente Sim. E que, de ir fato, a gente estimulando. vai construindo, né? Só para dar mais um exemplo prático. Esse final de semana a gente foi viajar. E aí tinha uma escada de 3 degraus, assim, né? E aí a gente falando o tempo todo pra Liz. Ó, desce de bumbum. Já dando uma estratégia pra pra ela ela pensar como que ela deveria descer. Chegou uma bendita hora que ela foi. Bum. Zum! Foi, caiu. Aí eu fiquei brava, obviamente, né? Porque, meu Deus do céu, caiu, podia ter se machucado. Sim. Mas ela teve que aprender pela Aprender. experiência que se ela corresse, não É as parasse… 3 vias, né? É as E 3 fosse. vias. Você tentou modelar o comportamento, não rolou. Ela viu os outros, né? Tentou Indo imitar. muito rápido, ela tinha que sentar. Por quê? Por quê? Ela foi, tentou. O ambiente modelou, são as vias de Exatamente. aprendizado. Eu acho que é legal falar de 2, 3 anos também. A questão aqui, né, de toma banho, só consegue tomar banho, né, de esfregar a perna, os braços. Sempre que chega uma mãe, que eu tô fazendo anamnese, eu sempre pergunto, ele toma banho sozinho? Aí a mãe dos pequenininhos fala, não. Eu falo, tá, ele não toma banho sozinho, porque você supervisiona. Mas, se você entregar o sabão pra ele, ele vai conseguir? Passa no bracinho, na barriguinha. Ai, não sei. Nunca tentei. Então, eu acho que é muito importante, né, gente? Essa daqui é uma dica que eu sempre dava para as mães. Porque a gente precisa estimular a criança em casa. Principalmente a criança que tem um atraso de desenvolvimento, que foi o meu caso. E a gente sempre fica com aquela culpa de hoje eu não consegui sentar para brincar. Nem sempre a gente vai sentar para brincar, para estimular. Mas as AVDs são uma ótima oportunidade da gente estimular de uma forma natural no nosso ambiente. Então, assim, né? O tomar o banho, o escovar o dente, o colocar a roupa, aquela 1 hora vale mais do que você sentar e brincar com ele, né? E a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma, né? Que daí vem realmente da dificuldade de trabalhar autonomia e independência também. Porque às vezes o que a gente cria, eu preciso fazer uma atividade, eu preciso pegar um brinquedo para desenvolver aquela criança. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes é aquilo que a gente está fazendo ali no cotidiano. Então, vamos dar o banho. Olha quanto conceito a gente trabalha dentro de um Nossa. banho. Aham. Trabalha toda a percepção corporal, a nomeação do olho, da boca, do nariz. Comunicação. tudo, a troca. Tu trabalha a sensação dela passar a esponja no corpo dela, o sabonete no corpo dela. Ela vai pegar o sabonete que tá lá com a água, ele vai escorregar. Então, tu já tá trabalhando outro conceito com ela, né? Então, tu não precisa parar, criar uma atividade totalmente elaborada. Tu dá essa oportunidade dela participar desse cotidiano que muitas vezes vai desenvolver tantas outras coisas, né? Então, acho que também é importante a gente quebrar esse paradigma de dizer não precisa de uma atividade extremamente elaborada. Não, as vivências que a gente tem no cotidiano também constroem, né? Também dão essas experiências para autonomia e independência. Se fizer essas, né, já é o arroz com feijão muito bem preparado. Muito preparado. Porque assim, né, se você trabalha o dia inteiro, você chega em casa cansada, o banho você vai ter que dar de todo jeito, Exato. né? É Não- aproveitar as atividades da vida diária, que elas são Pra poder- obrigatórias, para poder estimular a Pra criança. poder estimular. E assim, eu até falo muito da Marise Supino, Marísia. é Marise Supino, né? Ela tem um livro, Supino. ela fala muito disso, né? De Currículo funcional estimular natural. currículo funcional natural. É isso Você aí. estimular a criança de Melhor uma forma coisa que tem. funcional e natural, né? No próprio ambiente, nas próprias atividades de estimular. Então, assim, ele não gosta de tomar banho. Deixa a atividade, talvez, da brincadeira para depois do banho, né? Para ser a recompensa. Exato. É Como só reforço mudar. positivo depois. É só Ou até inverter. durante É o só banho, mudar né? durante tem o tanta coisa que banho. dá pra fazer, né? Aqueles Sim. giz agora, eu vejo, Sim. né? Pra Nossa, pensar, tem muita assim, coisa Sim. legal. Meu Deus. Mas é por isso que é importante também a terapia, né? Para as crianças. pra Porque, elas assim, ó, conseguir. isso tudo a gente consegue detectar, a gente consegue ver. Às vezes a mãe vai chegar lá falando como que é o dia dela, contando. Ali só dela estar relatando, a gente já consegue perceber no dia a dia dela mudanças que são
simples, Uhum. mas que precisa de orientação e supervisão, né? É porque a gente estudou muito para poder detectar conseguir- esse simples, é. né? E é que às vezes Que também uma coisa dá que é uma virada. óbvia não parece tão óbvia. É, É Né? que pra Porque a nós gente isso é tá ali tão naquela rotina, rotina. Imagina pra vocês ainda que são mães, né? Porque Uhum. a gente estudou Uhum. tanto quanto, mas ainda vocês têm a prática com os Uhum. filhos, Sim. porque a nossa prática é com o paciente. Então a gente, sim. né, Uhum. é mais limitado em relação Ali no Bom, dia se a bem que você teve dia, né? sobrinho agora, É. né? Mas assim, é bem isso. No dia a dia, vocês vendo ali que deve pensar, Sim. meu Deus, é isso aqui mesmo, É. é isso. Uhum. O que Uhum. também não quer dizer que pra gente é mais fácil, Não, mais simples, não. entende? Não. Porque às vezes as pessoas colocam a gente nesse lugar, né? Às vezes eu ia conversar com a mãe, eu postava muito coisa do Luiz quando era pequenininho, que eu ia acho que fazendo às as vezes que a cobrança brincadeiras. deve ser maior ainda É. de vocês sobre Uhum. vocês mesmas. Uhum. Sim. Aí eu falava, não, gente, mas eu não fico o dia inteiro brincando com o Luiz, eu não fico o dia inteiro oportunizando. Eu também perco as estribeiras. É Aham. normal, é natural, porque não é fácil, Uhum. né? Às vezes a gente vai ter um olhar mais atento, mas quando a gente tá no jogo, é difícil. Então, Uhum. assim, ó, quando a gente sai junto, né? Às vezes vocês falam, comentam alguma coisa, olha, você percebeu, dá uma virada de chave em mim que, meu Deus, estava na minha cara, eu não percebi Uhum. isso. E é muito rápido que as coisas acontecem, né? É. Então, eu acho que desse 2 a 3 anos, eu acho muito Acho- importante, Uhum. né, a gente Eu acho que também ele ia falar da questão de se vestir também, né? se Porque vestir, essa criança já começa gente. também Se bem vestir. importante. Aqui diz até que ele já consegue identificar a parte dianteira da roupa. Com 2 anos, Sim. então ele já consegue, de 2 para 3, né? Uhum. Essa é uma habilidade que eu acredito que é dos 2,5 para 3 ali. Uhum. Mas ele já Uhum. consegue ter essa percepção da diferença da roupa, como ela é para frente, como ela é para trás. Uhum. Né? Uhum. Então, quantas vezes, até eu falo, né, trazendo lá pro consultório, ou agora que é o frio, né, crianças vão tudo cheio de roupinha, né? Aí chega na sala, tá mais quentinho, eu ajudo a tirar. Aí, meu Deus, nós temos que sair, tá acabando a sessão. Às vezes é automático eu pegar o casaco da criança. Aí eu tenho que pensar, coloca. Uhum. Então eu penso no cotidiano o quanto que isso é. E isso tá acontecendo bastante, elas me olham e ficam esperando eu colocar. Uhum. Então, isso Como, também né? já é um Não, comportamento a ali, que a gente gente já- vê que elas estão condicionadas também a A a esperar. esperar pra ser colocado o casaco nelas. Sim, eu já vi, O que tipo, é a gente normal. já ficou quase uma sessão, quase que toda, só pra trabalhar a habilidade de tirar e colocar o sapato. É muito É difícil, muito né? difícil. Tirar ainda é mais fácil, mas É, o colocar tem que colocar. reservar os 15 últimos minutos Aham. Uhum. e a criança vai frustrando. Dependendo do meu objetivo, teve paciente que eu deixava os 25 minutos já, o último da sessão, por causa do Pra sapato. trabalhar. Aham. colocar. E por que também? Porque eu queria fazer ele se localizar espacialmente, onde é que tava o Uhum. calçado. Uhum. Até a parte do segmento de comando, né? Porque eu comecei a sessão, claro, deixando, daí eu pegava o sapato e colocava, né, na frente dele. Mas eu também queria fazer com que ele tivesse essa autonomia. Onde que ele deixou A gente vai buscar, o né? sapato? É. Então é complexo. Qual que é seu sapato? Pra ela É. pegar, né? É o complexo comando, isso né? pra ele, né? Pra ele conseguir identificar, ir lá, pegar, trazer, sentar, achar um espaço que ele consiga, né? Porque às vezes numa cadeira vai ser mais difícil, então ele vai ir pro tatame, fazer todo esse ajuste postural pra conseguir colocar. Mas então é isso, ó, lá dos 2 para 3, a É. criança já consegue. Eu acho que é de Dos 2 2 a a 3, acho que é 3. isso, aham. Sim. Então agora Aí, vamos agora falar dos de 3 3 a aos 4. 4. Agora é quando a gente vai começar, então, a refinar essas habilidades. Porque lá, então, a criança começava, né, a comer sozinha, mesmo com auxílio, né? Uhum. Mas daí ela vai começar agora, de fato, a conseguir comer sozinha mesmo, né? Então, que nem ele o se vestir. Ela vai precisar de auxílio mesmo para algo mais complexo, como o botão, como o zíper. Mas a criança, então, de 3 para 4, ela já consegue escolher a roupa e já consegue também conseguir se vestir. Escovar o dente, então, aqui já não precisa mais daquela imitação, daquele adulto, com o comando verbal, né? O suporte. Fulano, já vamos escovar o dente. Ele já tá conseguindo ir lá, pegar a escova. Os pais têm que Gente, supervisionar depois pra, né, gente? pra ver, Pra isso, dar essa aquela questão, última, isso. mas Mas a atividade em si, ele né, a consegue criança já vai realizar. conseguir desempenhar. Isso. Uhum. E como que é complexo isso? Abrir uma pasta, Uhum. graduar a força pra colocar a pasta. Nossa, na essa é o escova. mais difícil. É lá a gente vê na muito cola, né? difícil. Aham, é, exato. Aí, amiga, ótimo exemplo. Aham. Porque depois, quando chega na primeira série, nossa, mas a Uhum. cola. Ah, não Aham. consegue graduar a força. Ah, mas segurar o lápis. Colocar um Ele não pininho de cola. consegue. Aí,
eles vão passar, né, por profissionais e tudo mais, aí vão dizer, nossa, mas para ele segurar um lápis, para ele conseguir escrever, para ele conseguir colocar uma cola, tem que trabalhar com grampo de roupa, tem que trabalhar com isso, com aquilo. Aí a criança já tem 6, 7 anos. Uhum. Mas aí tu pensa, gente, por qual o sentido, às vezes, eu trabalhar com um grampo de roupa para fazer uma pinça trípode? Qual o sentido de trabalhar com uma bolinha para fazer a cola? Pega uma pasta de dente e uma escova de Uhum. dente. Uhum. É a Entenderam? mesma Que é coisa. algo Então, muito mais Que é algo mais natural e natural. funcional, né? E que vai refletir depois lá na primeira série. Uhum. Então é isso que eu acho que o principal objetivo da gente mesmo é isso, é mostrar que a partir Uhum. de todas essas habilidades cotidianas, tu vai desenvolver atividades complexas lá na frente, Uhum. tá? Então dos 3 aos 4 agora vai ser esse refinamento, porque lá para os 4 depois que a Mi vai falar, vai ser já atividades complexas mesmo. Então acho que o principal agora de 3 para 4 é a gente gravar isso, que a gente vai refinar mesmo as habilidades que vão ser complexas. E nada melhor do que essas atividades aqui de vida diária. Assoar o nariz, Uhum. tá aqui também. Fechar a roupa com fechos de pressão. Pinça. Pra fazer esse movimento aqui, Desabotoar botão grande. Exato. É difícil É pra difícil. eles. lá na sala, né, a gente tem um monte de coisinha assim, tem aquele mural É. lá que a gente, né, simula uma roupa, porque às vezes as próprias famílias acabam não optando por roupas assim, porque é mais difícil também. É isso que eu ia falar. É o tal do tênis. O tênis. Aí O tênis cresce de velcro depois. também. O Do tênis de velcro, velcro ajuda um monte, né? Então a gente Mas constrói, atrapalha, consegue replicar tá, isso. gente? Ajuda, mas atrapalha. É. Porque daí depois não consegue, né? Dar E aí, um agora, laço. só uma reflexão que me caiu aqui, né? O quanto a nossa sociedade busca o mais fácil. Sim, Porque a tempo cola todo. líquida vira cola bastão. bastão. Pra não ter que controlar. Aham. Né? As outras tênis coisas. O tênis vira o tênis de velcro, não é mais cadarço. É. Então, olha quantas habilidades a gente acaba perdendo. Né? Quantos refinamentos a gente não Refinamentos. consegue fazer por conta do que a sociedade também vem trazendo pra gente pra facilitar o nosso cotidiano É. pela falta de E tempo. como que isso reflete compra lá de- na lá na frente, frente. né? Eu tô fazendo palestras de saúde mental em empresa para adulto. E a gente fala muito disso, de Aham. como a modernidade, ela trouxe facilitadores Uhum. que estão comprometendo a gente em vários sentidos, né? Exato. Até mesmo de escolha, assim, né? Aham. São tantas possibilidades Tudo. para motivar que às vezes o simples não te libera tanta dopamina quanto, Aham. né? E a gente acaba optando por aquilo que vai Por ser mais aquilo que fácil. vai ser mais fácil. E aí vira uma bola de neve, né? Uhum. Então vamos comprar a cola. Líquida, por favor. Líquida pra estimular. Ou usem a pasta de dente em casa, Usa a que pasta- já serve exatamente. também. Sabe que você até tava vendo, eu acho, nesses negócios da internet pra comprar um negocinho de pasta que tu vai girando ele assim. Ó, ali, ó, facilitadores. Facilitador. Só que daí eu olhei que era mais pra ser pão duro mesmo, que é pra usar mesmo, sabe? A pasta Aham. assim. Mas Ah, você pra sabe tirar que ela Teve aquilo que mas agora, conversando, eu fiquei pensando. é porque aí Isso você pega lá acaba- o pente e faz Isso. assim. Mas se a gente começa a usar isso daqui a pouco, não só pra tirar tudo que falta, tu pode usar ela normalmente. Aham, Isso pode acabar aham. causando É. atraso também. Porque é É. pra facilitar uma coisa, mas nós também, seres humanos, somos experts em usar uma coisa que era pra facilitar um pouco, pra facilitar tudo. É, porque o Aham. nosso cérebro ele foi programado para poupar Pra poupar energia. energia. Então, tudo que facilitar para ele, ele vai gostar. Por isso que é tão difícil acordar de manhã para ir caminhar, Exatamente. porque ele quer poupar energia, né? Ele não quer Então, a ter gente, todo um a gente é esforço. condicionado mesmo a fazer o que é mais fácil. O que é mais cérebro. fácil e É. a gente tem que batalhar contra isso. Eu ia falar que a pasta de dente infantil, a maioria nem é de roscar, Não, é de puxar. é. A tampinha. a Aí tampinha. o Luiz não consegue ir com o dedo aqui, ó. Tem hora ele vai lá na ponta da pia e faz assim, pá. Aí na hora que ele faz o pá, Pum. ele aperta com muita força, Isso Aí vai aí. tudo. aí voa. É. Aí eu vou tratar ele como visita. Tudo bem, filho. De novo. Pela quinta vez. Hoje. Tudo Quinta vez bem. Logo hoje que estamos atrasados. Então eu Mas é acho isso que aí. vamos encerrar, né? Porque nosso tempo já tá corrido. Vamos agora pro. Tem mais alguma? D4. Não, eu acho que as principais são essas assim. É. essas aí. E eu acho que é legal também Eu o pessoal saber que essa escala ela tem na internet. É. Dá pra colocar lá, dá pra tirar. Acompanhar, é. Ou se vocês quiserem também, só mandar mensagem pra gente que a gente encaminha pra vocês. É que Então- o
Ah, eu já ia puxar, assim. vamos falar, né, Não, é de que eu 4 acho a que o 6. 4 a 6, assim, é isso, assim, tudo que Uhum. foi, né, desenvolvendo ali, ela vai botar em prática, né? Exato. Então ela tá mais ativa, meu Deus, participando É. da rotina ali do dia a dia dela, né? Então ela já consegue, em relação à roupa, né, dar as escolhas, ela consegue escolher qual é que ela quer, né? Da escolha do lanche, ela já escolhe qual lanche ela quer Uhum. também, né? Então, banheiro ali, autocuidado. Já tomou banho sozinha, Já. escova os Gente, dentes, banheiro se pega, limpa. né. O se limpar é uma coisa É que difícil. pega, porque a gente sabe que ali no começo eles não vão Uhum. conseguir tanto, mas É. ele só vai ficar bom se ele ficar repetindo, 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 né. Uhum. E tem mães que acha que ele não consegue, mas não Uhum. oportuniza, É. entendeu? Aí não Nem sabe oportuniza se, nunca. né, É. foi tanto, né, já o dia a dia, assim, né, foi fazendo pela criança, mas nem sabe se dá conta ou não. Não, tem que, né, tá Uhum. treinando ali. Então ela já consegue também guardar a roupa no armário, né, já tem essa percepção ali de estar suja ou não, né, troca de roupa ou Isso. lava a mão. Então pequenas responsabilidades, assim, ela já consegue ter, né, colocar essa roupa suja no cesto, organizar a mochila, o material da escola, né, então coisinhas Muito bem importante. simples, do dia a dia, assim, Uhum. né. Refeição, né, consegue ajudar, né, botar um pratinho na mesa, ajudar a tirar, né, afazeres de casa, Uhum. né, coisas simples. Então ela já consegue fazer sem tanta aquela supervisão, né, de antes. E dar essa oportunidade, né, botar em prática, né. A criança vai errar, assim, não tem problema, e tá tudo Tá bem, tudo bem, né, aham. vamos, né, incentivar, ajudar, né, até ela conseguir, né, ir aprendendo. Eu acho que isso aqui é legal, né, prepara a sua própria caneca de café com leite ou Uhum, Nescau, uhum. como que é difícil, né, como que a criança já chega e já tá tudo pronto. É. E ali O no o lanche, oportunizar né, às vezes o escola, ambiente tudo, né, uhum. então chama a criança, né, "Vamos preparar o teu lanche hoje", né, dá aquela opção, né, faz a criança participar junto, né, Uhum. que ela já É consegue. importante até quando, né, eu falei ali no início sobre a questão da autonomia e independência. Uhum. A gente também não pode cuidar para ou fazer só um ou só outro. Porque daí eu Exato. fiquei pensando agora na questão do lanche. Ah, ela escolheu o lanche, beleza? Tu tá dando autonomia para ela escolher o lanche. Mas agora o que vamos fazer com esse lanche? Tu escolhe e eu Uhum. coloco na tua mochila e eu guardo Uhum. pra ti? Não. Uhum. No momento que tu oportunizou pra ela a escolha, você escolheu. Agora a responsabilidade é sua. O lanche é seu. Uhum. Então agora pega o lanche e Fazer o guarda. preparo, Exato. É E por isso isso é que muito são duas coisas que importante. precisam caminhar Elas têm juntas. que caminhar juntas. E isso que é difícil. A Uhum, dificuldade realmente é essa, porque ou a gente faz um ou a gente faz outro. uhum. E é aí Uhum. que se confunde muitas vezes. É. Então é importante isso. E essa idade, como a Mi tá falando, agora é a hora da criança realmente conseguir fazer sozinha. Então, gente, se ela escolheu, por exemplo, assim, vamos pensar, um sanduíche. Ela vai amassar o sanduíche. Deixa. Uhum. Ela que vai Uhum. comer, vai Uhum. amassado. Mas pra ela, porque daí ela vai chegar na escola, ela vai ver que amassou. Nossa, mas foi ela que guardou, ela vai ter a percepção. Então, possivelmente na próxima, ou não Vai na ter um próxima, outro mas na mais cuidado. próxima, Aham. ela vai pegar aquele sanduíche, ela vai. Opa, eu vou cuidar, vou graduar a força que eu tô pegando ele, porque aquela Uhum. vez que eu fui comer, ele tava Uhum. todo amassado, e quem amassou fui eu. Uhum. Então, É. ela vai começar a criar essas experiências pra ir ajustando situações pra aquilo não se repetir. Ela vai consertando os erros. Sim. E sabe como que isso vai aparecendo? Tipo assim, ó, às vezes até em casa eles vão fazer. Aí vai pra escola, aí esquece lá. Gente, lá na escola do Luiz eu entro, tem os achados perdidos. O Luiz é o campeão, né, de visita dos achados perdidos. Bom, a Mas só que Kathleen aí eu também. passo lá. Gente, tem aqueles moletom grande que é de adolescente, Aham. sabe? De Aham. ter essa percepção desse Exato. cuidado com as coisas dele. Eu levei, eu tenho que trazer de Aham. volta, esse aqui é meu. Né? Isso tudo a gente tá falando de Aham. autonomia e independência. Por exemplo, a gente, muitas vezes, quando a gente sai pra trabalhar, se a gente leva sempre a mesma bolsa ou uma garrafinha na mão. Se algum dia tu não leva alguma delas, porque tu leva sempre, tu tem aquela sensação de que tem alguma Que coisa alguma estranha. coisa faltando. Alguma coisa tá estranha, porque tu geralmente tu acaba memorizando Cria esse motoramente os movimentos que tu faz. Então, se a gente ficar fazendo tudo, colocar a roupa da criança na mochila, levar o casaco dela até a porta da escola, ela não vai ter essas memórias também motoras. Uhum.
Então ela não vai ter esse perceber. Ela que tem que organizar a Ela mochila que vai ter que dela, organizar. né? Pra ela conseguir também ter essa percepção, ela sentir a falta. Eu trouxe essa mochila nas costas, eu trouxe o casaco na Ela mão. nem sabe o que ela Então ela não vai tem. saber o que ela trouxe. E vai acontecer, né? De esquecer o Vai. apontador, de esquecer a Nossa! tesoura, A de gente- esquecer a Então, aqui no cola, canto, de perder o nós não estamos, casaco. exato, nós não estamos aqui pra criticar o esquecimento. É. Mas sim porque a gente também esquece. Sim. Mas é a percepção. Uhum. É a percepção daquilo que ficou pra trás, Uhum. né? E E ela que a já gente tem só capacidade consegue construir através da da vivência. vivência. Gente, esse daqui é difícil, né? Anda sozinho até uma distância de 2 quadras de casa. Como o dia a dia hoje, Aham. tá difícil a gente oportunizar É. isso Sabe por também, quê? né? Porque vocês, A noção do perigo. quantas quadras Medo. que vocês andam sozinha, caminhando de casa? Nenhuma. A gente também. geralmente sai com o carro. Já tem Uhum. algum É. costume ali? né? Então, é por isso que eu falo, realmente o mundo que a gente tá hoje inserido. Uhum. E aconteceu comigo esses tempos mesmo, eu fui sair pra ir no mercado ali, que eu moro pertinho. Gente, eu fiquei meio perdida, assim, ó. Por quê? Porque tu entra no carro, tu isola, né, o Uhum. barulho e coisa. Mas quando eu não sabia atravessar a rua, É muito. eu olhei pro meu marido e falei, cara, eu não sei ser pedestre. Porque eu disse, gente, eu tô meio estranha. Aí, sabe assim, é uma rotatória. E daí tu tem que, sabe assim, Olhar vários vários lados. Prestar lados, atenção. a faixa aqui, daí o carro lá e… Então, assim, ó, o quanto que é complexo, mas porque a gente também tá muito automatizado o que a gente Uhum. faz. E no grupo é mais fácil, né? É aquela coisa assim, você vai estacionar, você abaixa o volume do carro, não abaixa? Eu preciso. É. Aham, aí vem minha integração sensorial, né? Se eu não baixar o volume do carro, eu não consigo enxergar direito. Eu sobrecarrego o sistema. E é tudo muito complexo, né, É. gente? São muitas coisas que são simples, mas não tão simples assim, né? Então não é feio pedir ajuda, né? Às vezes chegam mães lá com uma frustração muito grande, por exemplo, para o desfraude, porque o desfraude é algo que é muito visto, é muito visível. E acaba atrapalhando o funcionamento da família. Então, às vezes, chegam os desfraudes lá tardios, assim, Uhum. né? Eu falo tardios com 4 anos, Uhum. que a mãe já tentou de tudo. E que às vezes chega lá em 3 meses, a gente consegue, né, resolver. Mas por quê? Porque por as pessoas achar que é tudo muito simples, vem também tudo isso. Eu não tô dando conta, não, vou tentar Uhum. mais um pouco. Uhum. E uma ajuda profissional vai fazer a diferença, porque a gente Vai. consegue ter esse olhar do todo, né? A gente consegue perceber que para você aprender a jogar futebol, até você fazer o gol, primeiro você vai ter que engatinhar, depois você vai ter que andar, depois você vai ter que correr, depois você vai ter a força no pé, para depois chutar a bola, para depois planejar como fazer o gol. Então, às vezes, é toda essa percepção que às vezes as pessoas elas miram muito no ele tem que fazer gol e esquece que a gente tem muitas habilidades que tem que trabalhar até chegar lá. Então, às vezes, até um escovar dente, que é muito parece ser fácil, que a gente cobra das crianças. Não, mas você tá fazendo errado, você tem que fazer. Aí vira, né, aquela coisa que vira uma guerra mesmo. Eu Vira vejo uma muita guerra. criança com aversão à escova de dente. A criança, Não, ela não enquanto nasce TO, com eu tô aversão à triste escova de porque elas estão dente. com aversão às AVDs, gente. O É. banho também não é legal. É claro, como eu tô falando, tem as questões, né, de crianças com uma disfunção sensorial, tudo isso. Mas uma criança, né, que não tem, digamos, né, uma condição que limite a isso. Uhum. Mas já estão com limitações por conta disso, assim, Uhum. né? E eu acho que é muito importante também a gente conseguir perceber, né? Porque tudo que envolve o sensorial, a pessoa fala, não, ele não tá tomando banho. Não, é água. É a questão sensorial. Aí na hora que vai ver, não, é mais uma questão de comportamento do que sensorial. Isso chega muito lá na Muito. clínica. As crianças não conseguindo fazer alguma coisa e as pessoas justificam pelo sensorial. Tem que É. mandar pra Carla. A gente já Exato. conversou disso E por aqui. mais que tu vá aplicar ali um perfil sensorial, né, um protocolo, muitas vezes ele vai dar alterado mesmo, porque é uma criança que nunca vivenciou aquilo. Então ela vai ter uma aversão muito grande, né, porque ela não foi exposta àquilo. Então ela vai mesmo se caracterizar com alguma disfunção, com algum problema sensorial ali por nunca ter vivenciado. Mas depois tu começa a perceber, né, que tu colocando ela, né, expor ela gradualmente, ela vai dando conta de conseguir se organizar. Tá. Então isso é muito legal. Eu escutei um. A gente estourou Então o tempo, galera. Fica Então tá. tranquilo, Lauda, chamar você para poder conversar. Não, é porque. Vamos lá. Mas eu acho que. Mi, você tem mais Sim. alguma coisa para trazer dessa faixa etária? Não, mas é isso, né? É deixar, né? Oportunizar eles- elas, assim, no dia a dia, porque é isso mesmo, a gente, né?
quando ela não participa, ela vai ter essa aversão, né? Agora eu lembrei da escova de dente ali, o meu afilhado, é uma briga para tirar ele da escova. De tanto que ele gosta, mas é por isso que né, a minha irmã, ela inclui ele em tudo, assim, né? Ele já sabe tanta coisa, eu fico, Nossa, meu Deus do céu. Gente, eu Né? As tenho muitas pequenininhas. memórias de como eu queria cozinhar com minha mãe, lavar louça, Uhum. sabe? E eu não Fazer posso bolo, eu negar. sempre Eu gostei fui de uma fazer criança que tinha bolo. muito brinquedo, né? Eu sempre fui a única menina. Eu tenho um irmão, mas eu tenho primo, eu sempre fui a única menina, né? Então eu digo que eu fui muito mimada. Mas as minhas principais brincadeiras eram com coisas do cotidiano. Eu gostava de vestir a roupa da minha mãe, sabe? Assim, de pegar os Uhum. sapatos dela. Aí eu nunca esqueço quando minha mãe ia fazer almoço, eu queria lavar a louça do almoço. Era uma coisa assim incrível. Só que daí ela não deixava eu mexer com faca e coisa que podia me cortar. Eu lembro como se fosse ontem. Minha mãe pegava um banquinho, colocava lá na pia do banheiro. Enquanto ela lavava a louça lá na cozinha, eu ficava na pia do banheiro brincando com esponja e coisinha. Uhum. Porque eu queria brincar com a água, eu queria fazer a mesma coisa, eu queria imitar ela. Uhum. Uhum. E olha como eu lembro disso. A Eu não vou imitação. recordar agora quantos anos, até vou perguntar pra minha mãe isso. Mas eu me sentia importante. Aham. Porque, nossa, eu tô fazendo a mesma coisa que a minha mãe, cara, que massa. Olha Uhum. só, e é uma memória que eu tenho muito forte. E se sente mais confiante Muito. também, Aí né, volta pra lá pra fazer as autonomia, ó, coisas, porque não tu ver vai problema. empoderando esse psicológico, né? Esse Uhum. comportamento, Vai esse construindo essa emocional confiança da da criança. criança. Uhum. Pra depois o quê? Pra ela chegar lá na frente e conseguir solucionar um problema, resolver um problema. Sim. E aí eu quero fazer só mais um adendo, né? Porque a gente constrói isso até os 6 anos. E aí depois a gente vai pra adolescência com isso Aham. constituído. E não Então, quer dizer que eles vão querer fazer. Sim, porque agora que eu fiz, comprei uma máquina de lavar louça. Agora entra o fator adolescência. Oh my God. Daria pra fazer um episódio só só disso. disso. É que ainda mais no mundo de hoje, né? Aham, Claro. Acesso, aham. coisas, fica Até a Então. Kathleen falou semana passada. Ela disse assim, aproveita que agora tu vai querer ajudar. Depois tu vai querer fugir. Mas é verdade, é isso aí mesmo. É verdade. Então, para finalizar, né, eu queria que cada uma trouxesse, né, para quem está nos escutando, dentro da experiência de vocês, alguma dica, algo que queira deixar para os pais que estão nos vendo. Enquanto nós falava que eu lembrei de uma vez que eu li alguma autora, não vou lembrar o nome agora, que ela fala muito sobre deixa a criança errar. Você também. Erre. Uhum. Por quê? Porque o que tu aprendeu, tu aprendeu. Tu só vai acertar se tu errar. Uhum. Repetidamente. E realmente eu acho que isso é o principal, gente. É deixar errar. Porque tu não vai conseguir acertar algo sem errar. É muito difícil tu acertar de primeira alguma habilidade. Né? Eu falo muito isso, né? Como tu falou o exemplo do futebol ali. E é um esporte que eu gosto, né? Que tá em alta agora, a Copa do Mundo. Meu Deus, os melhores do mundo aí. E é verdade, quantos pênaltis que eles erram? E depois eles vão lá e eles fazem o gol. Uhum. Mas eles não desistem. Eles não param. Uhum. Então é isso, deixa errar pra ela acertar. Porque o que ela já sabe, ela já sabe. Isso. Eu acho que esse é um dos principais que eu tinha pra no erro falar. que se aprende, né? Não, acho que foi meio que um resumo, assim, do que a gente falou, assim, que né, pequenos hábitos, assim, né, vai tornando, né, aquele adulto do futuro, né? Uhum. Então, pra gente, né, sempre já pensar no agora, no futuro, No assim, futuro a gente que a já vê gente a vai. diferença, ter um adulto mais funcional ali, como a gente falou, Uhum. né? Então, esses pequenos hábitos vão fazer a diferença. Então, autonomia e independência se constroem nos pequenos atos, nas Aham. pequenas possibilidades do Isso. cotidiano. Então, Exato. acreditem nas crianças de vocês, celebrem as conquistas, deixem as tentativas. Acho que seria isso, realmente. É. E o meu recado para todo mundo é bem aquilo que eu tinha falado, né? De aproveitem as pequenas oportunidades do dia a dia. A gente não precisa fazer algo gigante, sabe? A gente não precisa sentar, ter o melhor brinquedo e ficar ali com a criança. No dia a dia, a gente vai achar ótimas oportunidades. Eu sempre falo do mercado, que às vezes muitos pais evitam ir no mercado porque lá aparecem grandes birras, né? E eu sempre achei o mercado um ambiente maravilhoso para estimular, porque ali a gente está lidando com várias coisas. Não estou dizendo que era fácil no Uhum. começo, né? Mas era um local, eu peguei um momento que seria aversivo para transformar ele
num momento de muita estimulação. Então, às vezes, a gente vai ter que fazer do limão uma limonada. Uhum. Ser pai e mãe é isso, né, gente? Se tiver muito fácil, tem alguma coisa errada. Tá? É. Então, A gente passa por isso também às vezes, né? Então é esse meu recado. Então é Bom, isso. meninas, é isso. Gostei muito de vocês aqui mais uma vez. Temos que marcar outros. O próximo vai ser para falar de grupo, do Que é social, importante. habilidades sociais, né? E é isso. Obrigada para vocês que estão aí assistindo. Gente, não deixa de curtir, de mandar para alguém que faça sentido, né? Se quiser colocar um comentário, a gente gosta de receber o feedback para a gente ter a certeza de que está fazendo algo que está sendo válido para todos, né? Então é isso. Até a próxima. Até. Tchau, tchau, meninas.